Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode sentar, gente. Quando o pastor me chamou para pregar, eu fiquei pensando o que eu ia pregar. Eu fiquei doida, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? E Deus veio revelando para mim que eu tinha que falar de fé. Eu falei, nossa, mas eu vou falar de fé de novo. Da outra vez que eu falei lá, que eu tive a oportunidade de levar a palavra, eu falei sobre fé. E Deus me incomodou, você vai falar sobre fé, porque você está vivendo de fé. Então você tem que falar o que você está vivendo. E quando foi domingo, o pastor veio pregando. Eu falei, mas o pastor está fazendo a minha pregação, como é que eu vou pregar agora? Vamos mudar a pregação. E aí chega que Deus é tão bom que Deus confirma. E o pastor acabou de falar praticamente a mesma coisa que eu vou falar. Então, assim, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, se vocês acreditam que Deus, Ele é o Deus do impossível. Que Ele pode todas as coisas, que Ele tem o poder de fazer as coisas. Mas se a gente acredita nisso, por que a gente reclama tanto? Por que a gente não descansa nele? Por que a gente não fala, Deus, está nas suas mãos, o Senhor que é o Deus do impossível, o Senhor vai resolver a minha causa? Porque muitas vezes nós colocamos a força em nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que Deus está demorando e a gente pega e fala, não, eu vou agir porque está demorando. Mas dá tudo errado. A gente não consegue alcançar a nossa bênção. Porque o poder, ele está em Deus, não está em nós. Deus é que pode fazer isso. Deus é que pode mudar tudo na nossa vida. E em Mateus 22, 29, vamos ler aqui, fala assim: então Jesus lhes esclareceu, vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. E vamos colocar aqui em Efésios também 3,16. Ora, para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E Cristo habite por meio da fé em nosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. Amém? Então nós precisamos colocar a nossa fé em Deus. Nós precisamos, em meio às dificuldades, deixar o poder de Deus agir em nós. Às vezes eu fico pensando, como que eu vou fazer? Como que eu preciso resolver esse problema, mas e aí? Só que a gente para pensar que nós temos um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Por que Ele não pode resolver um simples probleminha? Uma coisa que é tão simples. Tem gente que tem problemas maiores do que o da gente e está lá sorrindo no espírito. Porque quando a situação, às vezes, ela traz para a gente o choro. Porque você está passando pelo problema, o que vem? O choro, dá vontade de você chorar. Isso é o natural da gente, chorar. Mas no espiritual, a gente tem que rir. Tem que olhar para o diabo e falar, você é um derrotado. Eu que sou mais que vencedora. Porque Deus já liberou isso para mim. Então, eu em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Quando a gente ri em espírito, a gente já está ativando o poder de Deus dentro de nós. Quando você começa a rir, você está ativando esse poder do Espírito Santo na sua vida. E você começa a viver uma vida no Espírito. Uma vida de fé em Deus. No 2 Coríntios 12:9, fala assim: entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, o poder de Cristo, ele tem que estar sobre você, e você começar a declarar a palavra de Deus. Às vezes, a nossa bênção, nós queremos tanto uma bênção, e quando vem a primeira dificuldade, a gente começa a reclamar. A primeira barreira, a gente não passa nem pela segunda, é na primeira. A primeira a gente já começa a reclamar, e aí às vezes a bênção ela tarda.
Não que Deus não vai entregar, Deus vai entregar. E Deus não precisa de nada nem de ninguém para te entregar essa bênção. Ele precisa somente que você creia. Mas às vezes na primeira barreira a gente já desiste de tudo. Mas Deus, Ele quer ver o seu comprometimento com a sua fé, com Ele, a sua obediência com a palavra dEle. Ele quer ver você declarando a sua fé. A sua fé, você tem que acreditar, colocar fé na sua fé. Ativar o poder de Deus dentro da sua vida. Nós temos, às vezes, a gente crê, idealiza alguns sonhos dentro do nosso coração e cremos naquilo. Só que nós temos a mente fértil demais. E às vezes nós estamos crendo com o coração, mas a nossa mente começa a ter incredulidade dentro dela. A gente começa, será que vai dar certo isso? Será que está certo? Ah, não vou conseguir, não vai dar certo. O diabo, ele joga na nossa mente dardos todas as horas e a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado com a palavra de Deus. A gente tem uma autoridade dentro de nós que Deus nos deu e a gente tem que tomar posse dessa autoridade e começar a declarar na nossa mente, na nossa casa, na nossa vida, a declarar a palavra de Deus. A gente tem que começar a repreender esses pensamentos ruins. Mas aqui não, o diabo. E o diabo, ele sabe quando a gente está derrotado. Ele fala, ali já está derrotado. Mas ele também sabe quando a gente desperta. Ele olha e fala, aquela ali despertou. Aquela ali está falando de Deus, tem a vida de Deus, vive uma vida no Espírito. E ali ele fala, naquela ali eu não mexo mais. Porque ela despertou, ela levantou e tem algo diferente na vida dela. O diabo já foge, irmão, já bate de retirada, porque você despertou. E Deus deixou para nós, que é em 1 João 3:1, que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos direitos. Deus, Ele dá tudo para nós. Basta a gente, pegar. Levantar a nossa mão e pegar. É igual, qual o pai que não vai dar o que o filho está pedindo, né? Todo pai dá, a gente tem o coração mole, a gente dá mesmo. Mas isso parece que é tão difícil de entrar, que Deus é na nossa mente, que Deus é o nosso pai. Parece que é tão difícil de a gente acreditar, se Ele é nosso pai e Ele não deu, Ele já me deu, é meu, é só eu ir lá. A gente tem essa dificuldade. Mas a gente tem que ir, a gente tem que pegar isso que Deus deu para nós. É que assim, tem o pai, a criança está ali numa festa, o pai está ali conversando, e de repente a criança chega lá e fala, pai, eu quero um biscoito. Aí ele fala assim, filho, vai lá e pede lá, que depois eu vou lá e pago. Aí ele vai, nossa, meu pai vai pagar, então eu vou lá, né? Posso pegar? Pode pegar o que você quer lá. Aí ele chega lá, moça, me dá um biscoito? Não, aliás, me dá 2 que eu quero para o meu amigo aqui também. Aí ele fala assim, quem vai pagar? O meu pai vai pagar. Ele chega e enche a boca a criança, o meu pai vai pagar por mim. E é isso. O nosso pai, nosso Abba Pai, Ele já pagou tudo por nós. Já deu seu Filho amado por nós. Então basta a gente acreditar que Ele é o nosso Pai e tomar posse. Começar a declarar a palavra de Deus na nossa vida. Enchermos de fé. Declarar fé até que ela seja mudada, até que a nossa situação seja mudada. Quando você começa a declarar, as coisas começam a mudar, porque você começa a olhar com os olhos espirituais. Você esquece o mundo natural e entra num nível maior com Deus. Esses dias eu tive um sonho onde eu começava a falar em línguas nos sonhos. Eu tentava falar e não conseguia falar em línguas. E tentava, e de repente eu acordei falando em línguas. Eu acordei e eu cada vez me dava mais vontade de falar em línguas. E eu não conseguia dormir mais, foi de madrugada. E eu continuei falando em línguas. Continuei, quando você fala em línguas, você fala com Deus em mistério. E eu comecei a falar ali. E Deus, Ele foi me trazendo ao meu coração de que Ele tinha algo mais profundo. E a gente tem medo disso. Ele me trouxe lá que existe água que dão nos nossos pés. Existe água que dão nos nossos joelhos. Existem águas que dão nos nossos lombos. Mas existem águas mais fundas. E nós temos medo de ir nessa água mais funda. A gente não sabe o que encontra lá. Mas o que tem para lá é muito forte. Deus, Ele falou que existe águas profundas para cada um de nós. Nós temos que dar o passo de fé e ir atrás. Porque lá a gente vai encontrar muita coisa boa.
lá onde nosso milagre vai estar. Árvores floridas, cheias de flores para nós. Amém? O Espírito da fé, ele fala. Então, a gente tem que crer com o coração e confessar com a boca. Então, se você quer alguma coisa, comece a declarar isso na sua vida. Se a situação da sua casa está ruim, comece a declarar dentro da sua casa que a sua situação vai mudar. E foi assim comigo. Foi por isso que Deus falou para mim falar de fé. Porque a minha situação estava muito difícil. Eu não sabia mais o que fazer. Esse tempo atrás, eu me encontrei numa situação onde eu falei, Deus, e agora? E o Luiz, Leila, começa a declarar. Para, levanta dessa cama. E eu, Luiz, dá licença daqui, sai daqui, me deixa sozinha. E ele saiu. E passa um tempo, ele volta, trazendo mais notícias ruins. Falei, mas eu não dou conta não. E ele, para de chorar, eu também estou nervoso, mas vamos crer, vai dar tudo certo. Falei, então dá. Então você vai. Ele, vamos ali, não vou sair de casa hoje, eu não quero. E ele saiu. E eu lá deitada, o Espírito Santo é bom quando você tem intimidade com Deus, porque Ele fala com você. Ele não precisa usar outras pessoas para falar, Ele fala diretamente com você. E eu escutei Ele falando comigo. Ele falou, levanta, minha filha. Levanta e começa a declarar. O que você quer? O que você quer que muda na sua vida? E ele falou assim, você vai se entregar? Vai ser assim? Você fala tanto de mim, e aí? E eu levantei. Eu levantei, mesmo chorando, mesmo machucada, e comecei a declarar a palavra de Deus na minha vida. E ali eu pude ver no outro dia que já foi melhorando. O Luiz chegou lá e falou, Leila, aconteceu isso. Eu falei, glória a Deus. E ele falou, parece que você não ficou feliz. Eu falei assim, eu estou feliz. Eu estou feliz. Aí eu peguei e falei, Senhor, aparentemente o meu rosto está triste, mas eu estou feliz. E ali eu coloquei um hino de alegria, que é aquele ha-ha-ha. E eu comecei a rir. Comecei a rir sozinha lá em casa, os meninos lá do quarto, e eu lá na cozinha pulando e rindo. Eu falei, Senhor, a minha situação a partir de hoje vai mudar. Porque eu começo a declarar que o Senhor é o meu Pai e que o Senhor supre todas as minhas necessidades. E eu declaro todos os dias, na minha casa eu não aceito doença mais, eu não aceito passar necessidades. E isso eu declaro na sua vida. Se você quer mudar de vida, comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar o que você quer para a sua vida. Se é dinheiro, comece a declarar dinheiro. Comece a declarar prosperidade na sua vida. Se é uma doença, comece a declarar, Senhor, eu sou curado porque o Senhor levou contigo toda a enfermidade. Comece a declarar o que você quer. Você já pensou? E o seu 2017? Eu estava ouvindo uma pregação onde a pastora falava, como que vai ser o seu 2017? Você tem falado bem do seu ano? Ou será que você já vai entrar falando mal? O ano 2017 vai ser ruim, porque a crise começou. Como é que está? Começa a ter planos para seu 2017. Começa a declarar que ele vai ser melhor do que o 2016. Que 2016 foi bom, mas que agora vai ser melhor. Comece a declarar que os seus sonhos vão ser alcançados. Seus milagres. Que nós vamos viver de milagres. Que nós vamos viver de fé em fé, como aquele hino diz, de fé em fé eu vou. Independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias que eu estou vivendo, eu vou prosseguir, eu vou no rumo certo. Eu estava vendo também que tem um pastor falando que tem um barco. Então, e a gente navegou nesse barco. Só que nesse barco a gente acaba levando muita coisa com a gente. E vai enchendo esse barco de incredulidade, de medo, de tristeza. E vai indo para um rumo que não é o rumo que você tem que ir. Não é o rumo que Deus quer que você quer. E às vezes é preciso que esse barco afunde. E que você se agarre aos destroços que está lá no mar. Para que o Espírito Santo de Deus te caminhe no lugar certo. Te guie pelo destino certo. E que nesse barco que afundou, afunde toda a tristeza. Tudo que não provém de Deus. Toda a sua incredulidade fica ali, afundada. Se tiver que largar alguma coisa que não está te edificando, que seja largado lá. E que nos destroços você siga
no rumo certo, no rumo que Deus quer te levar, no rumo que o Espírito Santo quer que você chegue. Amém? Em Romanos, eu não anotei o versículo aqui, mas fala que a palavra está na nossa boca. A confissão da palavra é o liberar da fé na sua vida. Então, a confissão da palavra é o consumar de Deus, pelo que você falou. Então, você falou. Quando tudo começou através de um passo. Quando você aceitou a Cristo, o que você fez? Você ergueu sua mão e falou: eu aceito o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Então, ali você começou uma vida de fé. Ali você já começou a crer. E a nossa fé, ela é o nosso oxigênio. Ela é comparada ao oxigênio, porque sem o oxigênio você não vive. E sem a fé, espiritualmente, você também não vive. Você morre espiritualmente. Então nós precisamos dessa fé, todos os dias, ser renovada, ser falada diariamente, continuadamente, todos os dias, renovando ela, renovando as nossas forças em Deus. Amém? A fé é uma atitude. Ela é uma atitude. Ela é falada. Você tem que falar, você tem que crer, você tem que falar toda hora, repetidamente, continuadamente. E é isso que Deus quer de você. Não desista na primeira circunstância, não desista na primeira barreira. Não, levante a sua cabeça, porque aqui existem homens e mulheres de Deus, guerreiros de Deus, que estão aqui para ir na batalha, porque Jesus falou que não seria fácil, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, vamos nos levantar como mulheres, homens de Deus, guerreiros de Deus, e partir para a batalha, porque o que nos aguarda é muito bom, muito bom. Domingo aqui, a Keila falando, se a gente soubesse como é bom estar na presença de Deus, como é bom sentir a presença de Deus, nós íamos desejar ardentemente isso todos os dias. E a gente tem que querer isso todos os dias, porque é bom. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Às vezes a gente acha que Deus, Ele faz trazer essas coisas para nós. Não, irmão, Deus é bom. Deus só quer que você persevere, que você creia na palavra dEle, que você seja obediente a Ele, que você faça, que você tenha expectativa nele. Venha para a igreja com expectativa. Às vezes a gente vem para a igreja por vir, porque a gente se acostuma com a presença de Deus, se acostuma com tudo. Não, a gente não podemos nos acostumar. A gente tem que ter expectativa em Deus, na palavra de Deus, nos alimentar todos os dias, ter fome da palavra de Deus, ter sede de Deus, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém? Eu queria chamar Ana Cláudia, mais a Renatinha, para a gente cantar um hino. E enquanto a gente canta esse hino, queria que os irmãos ficassem de pé para cantar também, mas que, se vocês não souberem esse hino, vocês comecem a orar. Não fique parado como uma estátua. Deus não quer isso. Deus quer que você tome posição hoje, que você comece a declarar sonhos de Deus sobre a vida de vocês. Deus essa noite vai restituir sonhos, vai restituir planos. Essa noite Deus quer fazer isso. Basta você abrir a sua boca e deixar. Comece, dance na presença de Deus, pule, se alegre na presença de Deus. Esqueça um pouco os seus problemas lá atrás, na sua casa, deixe eles lá fora. E aqui simplesmente se entregue à presença de Deus, à palavra de Deus. Amém? Porque essa noite Deus vai restituir os seus sonhos. Aleluias.